Bora falar do Muito Clássico bem, Carioca? agora Vamos clássico, falar. temos o clássico, porque o Vascão, mais uma vez, termina o primeiro tempo Acabou o perdendo. Por quê? Porque comete pênalti bobo. Mas não Marcos só não foi isso. só isso, né? Foi uma verdadeira... Levou um baile, Começou levou um por aí, baile. né? Levou um Sejamos, baile. sejamos sinceros, começou Ontem por aí. eu senti assistindo o Botafogo de 2024. Não deu uma sensação de déjà vu, Marcos? Não, assim, a Mazzini? sensação é de que assim, a gente estava desesperado pro primeiro tempo acabar. Mais uma vez, o Vasco faz um pênalti no final de primeiro tempo. Ok, é um erro que se repete, tem que parar de acontecer, mas assim, o pênalti, aquele gol aconteceria de qualquer forma. Ele, se não fosse no final do primeiro tempo, seria no começo do segundo, como aconteceram os outros gols, porque o Botafogo teve um domínio amplo e absoluto. Vocês me dão licença para eu falar com o Vascaíno? Claro. Só rapidinho aqui. Tempo tá? é Por favor. Por favor, só uma parte aqui, tal, papo. Nós aqui. Eu vou pedir para vocês algo que eu sei que é difícil de pedir, porque já pediram muito, que é paciência. Paciência com o quê? É paciência para vocês entenderem que o Vasco não é mais tão ruim, mas o Vasco não é tão bom como a gente chegou a inocentemente, infantilmente se iludir nos últimos dias, nessa nossa carência que a gente tem. O Vasco é um time competitivo, o Vasco é um time que tem condições de enfrentar qualquer clube, qualquer time do futebol brasileiro, mas que ainda vai patinar muito, que ainda vai fazer muita bobagem, e essa é a nossa realidade. Nem é 8, nem é 80. A gente nem está no céu e nem está no inferno. Talvez no purgatório. Mas essa é a nossa realidade de momento. O que é que tem para a gente agora? Manter o equilíbrio, entender essa oscilação e pensar que se esse trabalho tiver continuidade, aí sim a gente pode chegar até um time mais confiável. Vascaíno nem é terra devastada e nem é o céu de brigadeiro que a gente estava se iludindo. Agora é o momento do Fernando Diniz quebrar aquele ciclo vicioso que ele tem, porque ele já passou ali pelo momento. Mas foi muito Diniz é rápido. muito Eu quero mais um teimoso. pouquinho dela. Mas ele tá Foi assim. muito rápido. Olha, no São Paulo, no Fluminense durou mais tempo. Não, no São Paulo durou, mas foi mais... Liderou o Brasileirão, no São Paulo durou, o Então, Fluminense foi campeão da Libertadores. Eu queria pelo menos que durasse o suficiente para ele ganhar um título. Ainda tem a Copa do Brasil aí. É acessível a Copa do Brasil. Eu acho que o Vasco, pelo brasileiro, ele não vai para Libertadores. Tem Ele chance, não vai assim. ter. Ele não vai ter gás para beliscar um G7. Acho que ele está em 10º lugar hoje, né? Eu acho que ele não vai ter gás para beliscar um G7. Acho que ele vai ficar entre os 10, mas não vai conseguir chegar Exatamente a G7. isso. porque- Mas pela Copa do Brasil é acessível. É acessível. Mas nesse momento é o pior dos 4. Não acho que o Vasco está jogando pior do que o Fluminense, não. O Vasco, pelos últimos 2 jogos, ele tá jogando pior até que o Sport. Jogou muito mal Pois nos é, últimos 2 foi isso jogos. que eu disse nesse momento. Não, mas eu não vou fazer recorte de 2 jogos, que é injusto. Vou fazer recorte de um momento mais recente, em que o Vasco oscilou, ganhou jogos e perdeu os últimos 2. Então, hoje, eu acho que o Vasco não é mais time que o Cruzeiro. Acho que o Vasco não é menos time que o Corinthians. Não é. Apesar de tudo que a gente vai falar de arbitragem, eu acho que o Vasco hoje não joga menos que o Corinthians. O Vasco hoje, dos 4, só joga menos que o Cruzeiro. Se você for pegar um panorama um pouquinho mais amplo do que os últimos 2 jogos. Porque se for pegar por isso também, o Corinthians, mesmo com erros de arbitragem, o Corinthians não tá jogando uma maravilha nos últimos jogos. Não foi bem contra O Corinthians tem um elenco melhor do que o Vasco? Tem. Mas bola, hoje o Corinthians não joga É mais porque os que o Vasco. jogadores também estão jogando no sacrifício, estão jogando... Favorito no pra mim é o esforço. Cruzeiro, nesse continua momento, sendo o Cruzeiro. Nesse momento não tem como não jogar no sacrifício, é fim de temporada. Agora eu acho que... Não, sacrifício digo por lesão, por exemplo. Depay teve lesão, Yuri Alberto também. Mas eu acho que parte principalmente do Vasco essa questão do fora de casa. Acho que o Vasco ele desempenha muito mal fora de casa nesses momentos. Perdeu em casa principais. também pro São Paulo. Pois é, perdeu em casa pro São Paulo. Mas, por exemplo, quando visita um adversário que a força é jogar em casa, o Vasco tá tendo dificuldades. E eu já vejo isso há um tempo. O Vasco Considera é um que o jogo mais de ontem era complicado. jogo fora de casa? Ah, Mesmo pô, sendo no lá tapetinho? Mesmo sendo lá no tapetinho? Ah, é, cara. Não, sim, talvez... outro A torcida do Vasco fazia mais Talvez barulho o que a deles. Vasco rapaz. tivesse entrado Mas no aí foi campo 3 a 0 justamente pros igual ao cara. Flamengo. Pra tu ver, apanhando de 3-0, a torcida do Vasco fazia mais barulho. Então não faltou torcida, não considero que foi um jogo Mas fora de não, casa, não. assim, O Vasco perdeu um jogo ali de, no máximo, torcidas equilibradas, torcidas iguais. Mas no máximo. talvez o Vasco tenha entrado de salto alto achando que o momento do Não. Botafogo... Salto alto depois de tomar Salto alto a do Vasco, ataque do acho São que Paulo. Justamente, Aí é porque loucura, assim, né? as duas equipes... Salto não alto tavam- contra o São Paulo, ok, porque a sequência vinha boa. Mas depois de perder pro São Paulo, salto alto contra o Botafogo, eu não Salto vejo baixo. lógico. Faltou Porque foi eu acho, bola porque mesmo. eu acho Ainda que tem entre mais, Botafogo... poderia vir com aquela... Porque eu aquele acho que pensamento entre de, já Botafogo ganhou e dos São caras Paulo... na Copa do Brasil, vamos E chegar existe uma diferente, tendência, pode chegar. Cássio, de individualizar a culpa. O grande culpado ontem virou o Tietê, que fez eu uma vi partida isso. horrível. Não, mas por que Mas eu o falei vascaíno tem essa mania de individualizar culpas. Sempre se escolhe um bode expiatório, um culpado para tudo que acontece de errado. Parece que ontem só que jogou mal foi o Tietê. O Tietê é o culpado de tudo, o Tietê não presta, o Tietê é isso. Nem O Tietê é o voltou pro queridinho time. do O Tietê que tomou os Diniz. gols.
O E só Tietê não foi errou mais- sozinho. Só não foi mais porque realmente o melhor goleiro do Brasil aí, o Léo Jardim, pediu muitas Pediu chances muitos do gols. E o Tietê Era pra não ser errou no mínimo, sozinho. assim. Você pega os lances, foram 20 chutes do Botafogo. Dá no pra ser gol. uma goleada maior. Cara, é goleada. É porque o Vasco ficou com mais posse porque teve mais. Até a dupla de zaga, cantada em verso e prosa, fez uma partida ruim ontem também. Outros jogadores que vinham jogando bem, Felipe Coutinho não entrou em campo, Ryan não entrou em campo. Então vamos parar de botar as perdido. coisas só na conta do Tietê. O Tietê fez uma partida muito ruim, não acho que tem que ser titular. Para mim tem que jogar com os dois cães de guarda mesmo, Barros e Hugo Moura. Mas o Tietê não é o único culpado pela derrota de ontem. É isso. Por que eu falei isso? Porque entre São Paulo e Botafogo, eu ainda acho que o Botafogo é superior ao São Paulo no sentido de jogar bola Hoje eu mesmo. não acho. Hoje? Eu não acho. Hoje é. Hoje o São Paulo vem numa fase melhor do que o Botafogo, tanto que vinha de 3 Não. vitórias consecutivas. O time do Ancelotti, o Ancelotti está perigando cair. Se ele tiver uma sequência de 2 derrotas seguidas, eu acho que ele periga O cair com aquele auxiliar foi presidente doido. expulso ainda, né, no primeiro tempo, o auxiliar dele na partida. Então, São assim, Paulo venceu jogos difíceis nas últimas partidas aí. Mas Ontem empatou um jogo contra um dos melhores times do campeonato, e que perdeu, não é uma e vergonha. Ainda, e ainda perdeu a oportunidade, todo por exemplo, se contexto. tivesse mas ganhado, é o porque Flamengo, Luiz os seus não dois... é vergonha não, empatar mas em veja casa do assim, Flamengo. não é vergonha, mas assim, por que eu digo que perdeu a oportunidade de ficar um pouco mais tranquilo ali na parte de cima? Porque os seus principais adversários pela posição ali, Corinthians e Vasco, perderam. Beleza, mas eu hoje sinto o São Paulo um time mais sólido que o Botafogo. O Botafogo é um time que... Assim, acho que a proximidade na tabela escancara não. Reflete exatamente o que eles são. O Botafogo tá na frente do São Paulo na tabela por 2, 3 pelo pontos. primeiro, acho que é isso pelo mesmo. primeiro turno, não pelo segundo turno. Não, mas assim, até os resultados recentes são iguais. São, assim, vitórias semelhantes, até números de vitórias. Eu acho que o São Paulo tem o quê? São Paulo Dos tem últimos muitos 5, empates, 4 na jogos, verdade. O Eu primeiro acho turno o foi São mais Paulo de empates. hoje mais convincente do que o Botafogo. Não acho que seja uma diferença grande, eu acho que a diferença é pequena, mas assim, fosse um confronto dos dois times em campo neutro, eu apostaria no São Paulo. Então, assim, vocês ainda acham que também sobre a arbitragem desse clássico também não influenciou? Não, a arbitragem foi Foi outra. tranquilo. Não. Vamos falar Eu do acho outro assim, agora, que foi o que influenciou. Acho que o outro é, Então, é o principal. tivemos